Somos Podcast, quem vos fala, Pastor Júnior, tudo bem com vocês? É um enorme prazer, né? Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco sobre seitas, tá? Eu queria falar aqui sobre uma das estratégias de seitas que elas utilizam muito, que é sobre o assassinato de reputação. Então, a seita, para controlar os seus prosélitos, para dominar aqueles que são os seus fiéis, os seus súditos, elas costumam utilizar a estratégia, né, de fazer o assassinato de reputação daqueles que foram ex-membros, ex-pastores, ou até mesmo fazer o assassinato de reputação das outras igrejas, religiões, grupos religiosos que não são, tá? Que não fazem parte daquele sistema, tá? Como é que ele faz? Vamos dar um exemplo. Então, imagine comigo aqui um pastor que, de repente, ele resolveu sair da igreja, certo? Sair da igreja. O que é que eles fazem, né? Eles começam a ensinar desde cedo de que um pastor ele não sai da obra a não ser que ele caia. Que aí o cair seria a expressão cair da graça. Se o pastor ele não apostatou da fé, se o pastor ele não adulterou ou roubou a própria instituição. Então ele começa a fomentar isso na cabeça das pessoas de forma que quando esse pastor abrir os olhos lá na seita, pelo Espírito Santo, pela luz da palavra de Deus, quando ele começou a observar tudo aquilo que estava acontecendo na seita, e ele resolve, né, sair daquela instituição e ir para outra, para congregar com a família, fazendo novos amigos, numa nova igreja, numa nova instituição, ou até mesmo para que a pessoa siga numa fé na sua casa, com os seus parentes, fazendo reuniões, orando, buscando a Deus. Então, quando essas pessoas elas saem, aqueles prosélitos, aqueles que são presos, manipulados, começam a pensar: por que o pastor saiu? E aí começa o zum no meio da igreja. O pastor saiu por quê? Ele adulterou? Olha, será que ele roubou o dízimo da igreja? Será que o pastor cometeu algum crime? Por quê? Porque desde cedo as ovelhas, os fiéis, os escravos da seita aprenderam que só sai da seita se roubar, se adulterar, se cometer algum crime. Que o pastor não sai dessa obra, porque o pastor entende que essa obra é a única obra de Deus. É a obra santa, é a obra do Espírito Santo, é a última igreja. É a igreja que será arrebatada. É a igreja que o Senhor deu para ela mais uma vez o candelabro. Então ela faz esse assassinato de reputação. Assim é também com o ex-membro. Saiu por quê? Porque ele decidiu ir para outra igreja. E aí ele começa a assassinar a reputação. Ó, fulano de tal já estava caído. Ele já estava aqui no nosso meio, mas já não estava mais frequentando as reuniões. Ele já estava com um pensamento fora da obra. Ele já estava muito questionador. Porque se aprende, não aceita que você precisa até aprender um novo alfabeto. Você lembra comigo? O novo alfabeto, que é o alfabeto da seita, o alfabeto da obra, qual é? O, B, D, C. Então a seita não dá lugar para você pensar. Até mesmo porque pensar é razão. E você precisa obedecer à revelação. E a revelação é aquilo que vem da cabeça do Papa, da cabeça do líder maior. Então, queridos, ele faz o assassinato de reputação. Olha, aquele irmão está desviado,
E aí, o que é que eles fazem, irmãos? Eles comparam, até eu me lembro muito bem que um pastor, ele chegou e disse, olha, fulano de tal, ele tá leproso. Quem sai dessa obra, foi a expressão, quem sai dessa obra, a pessoa está leprosa. E não é porque ela saiu, mas porque o Espírito Santo tirou do nosso meio para preservar as suas ovelhas. Isso foi um ensino, tá? Isso foi um culto de doutrina. Escola Bíblica Dominical. E aí vejam, considerou o pastor, a ovelha que foi embora como leproso. Por quê? Porque no ensino, falando sobre o leproso, ele vai dizer que a lepra é uma doença contagiosa. Contagiosa. E você não pode estar perto daquela pessoa, porque você pode pegar a lepra. E a lepra é tipo do pecado. Então começa, irmãos, com uma coceirinha, questionando uma revelação, questionando uma orientação, por que satélite, por que dessa escola bíblica que a gente não entende nada, essas perguntas que só estão na cabeça do Papa, assim, desse jeito. E aí começa um pouquinho, depois vai crescendo, ao ponto da pessoa perder a sensibilidade do Espírito. O Espírito vai falando, vai dando dons espirituais e a pessoa não vai ouvir. Está insensível. A tal ponto de ficar com o corpo todo revestido de quê? De lepra. Isso foi um ensino, irmãos. Entregue, tá? Então faz o assassinato de reputação dos ex-membros, ex-pastores, de qualquer pessoa que frequentou a igreja e saiu. Mas também faz o assassinato de reputação das outras instituições. Então, eles pegam os exemplos, tá? Os maus exemplos das outras igrejas, os excessos, até, podemos dizer, as heresias, e trabalha em cima disso para dizer, olha, aquela igreja é assim, aquela igreja é dessa forma. Então ela vai pegar a forma com que as igrejas, principalmente neopentecostais, trabalham com dízimos e ofertas e vai dizer, olha aí, tá vendo? Aqui não é assim. A gente aqui não pede dízimo. Mas o membro dá dízimo, não. Eu quero fazer um desafio a você, que é pastor, que é ungido, membro do grupo de intercessão, diácono, obreiro. Deixe de dar o dízimo. Deixe de dar. Vamos ver o que, é que vai acontecer com você. Deixe de dar. Então ela pega esses movimentos neopentecostais, a forma com que incisiva eles tomam até o dízimo das pessoas. Está vendo? Olha lá, assim, todas as igrejas são assim, menos aqui. Aqui é a obra. Aí o que é que ela faz? Paga a matéria na revista e diz, a revista falou bem da gente. Com matéria paga. É só você verificar na matéria assim, pai e o nome da instituição. Pai, o nome da instituição. Feita por ela, paga por ela, financiada por ela. E não por ela, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Eles pegam um exemplo também de igrejas neopentecostais e pentecostais que usam dízimo de uma forma, os dons espirituais de uma forma, né, diferente, a gente pode dizer assim, né? Até uma maneira sem sabedoria até. Para tudo fala língua estranha, uma rajada de glória, rajada de língua estranha, para tudo. Então ele pega esses exemplos para, não, nós aprendemos aqui que é com ordem e decência. Então ele faz o assassinato de reputação daquela instituição. Isso por quê? Isso vai entrando, preste atenção no que eu vou dizer, isso vai entrando na mente dos fiéis, para que um dia, se ele pensar em sair, ele vai dizer assim, para onde eu vou? A igreja tal, ela explora dízimo. A igreja tal não tem sabedoria de dons. A igreja tal é de Maria. A igreja tal guarda o sábado. A igreja tal tem um véu. A igreja tal é calvinista. E ela sai assassinando a reputação de todas as igrejas. Todas.
E aí, com base nisso, o que é que ela faz? Escraviza pessoas. Escraviza os seus fiéis. Então, meu irmão, essa é uma estratégia muito boa. Por quê? Para aqueles que saíram, eles impedem você de ter contato, porque aqueles que saíram são leprosos. E aí, eles adjetivam, né? Já falamos isso, todo mundo é ciente disso. Eles adjetivam aqueles que saem de leprosos, caído, apóstata, herege. Desconhece até o conceito bíblico de apostasia e de heresia. Não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem, tá? E aí fazem um assassinato de reputação para impedir que qualquer membro, qualquer pessoa tenha contato. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você souber o número de pessoas que estão distante da sua família, só porque o familiar saiu da igreja e foi para outra. Eu conheço casos de mulheres que praticamente deixaram de falar com os filhos. De filhos que deixaram de visitar os pais. De irmãos que não conversam um com o outro mais. Tudo por conta da obra. Que obra é essa, meu irmão? Destruidora de família e de lares. Você que está me vendo aí. Eu pergunto. O evangelho de Cristo é amor. Amai-vos uns aos outros. E não destruidora de famílias. É muito forte isso, né? Mas é uma realidade. Deus que as seitas fazem. Todas no geral. Todas no geral. Todas. Todas. Fazem assim. Então você não pode ter contato com o leproso, com a apóstata, com o herege, com o sambalá, com o Gesem, porque se levantaram contra a doutrina da obra. E eles assassinam a reputação das outras igrejas para que você nunca pense em ir lá, em visitar. Vai que Deus fale com você lá. Vai que você, como nosso irmão, que lá da Inglaterra, que fez uma visita a uma igreja presbiteriana e viu lá um grande pastor, um excelente expositor da Bíblia, pregar a Bíblia na sua essência. E aí ele disse, eu encontrei o evangelho de Cristo. Só foi o tempo passar, irmão, para fazer o quê? Ir embora da seita. Porque a igreja, seita, as pseudo-igrejas cristãs, elas não têm mensagem bíblica. Elas têm doutrinação de membros. Por isso, o líder máximo diz o quê? Não é para pregar. Pregação não salva ninguém. Quem salva é a doutrina. É a doutrinação. E a doutrinação é aquilo que vem da cabeça dele. Da cabeça dele. Assassinatos de reputação. Destruidores de famílias e de lares. Quantas pessoas, irmãos, tiveram seus membros das suas famílias assassinados como reputação. E as famílias estão divididas. As famílias estão destruídas. Você conhece alguém assim? Você que já saiu, conhece alguém assim? Coloca aqui, meu irmão. Faz um comentário simples. Eu conheço uma pessoa que fez assim. Comenta aqui. Para que sirva de prova. Que eles acham que a gente está dizendo alguma falácia aqui. Assassinatos de reputação. Que arma. Eu quero declarar em nome de Jesus. Paz, amor para sua família, para sua casa. Meu irmão, você ainda permanece nesse lugar. Não larga a tua família, não. Porque quando você precisar, preste atenção, do CNPJ dessa igreja, vão virar as costas para você. Porque eu vi, e já contei um testemunho, eu vi pastores sendo abandonados, eu vi pessoas pedindo e a igreja não pode ajudar. Eu ajudei pessoas em seita que hoje permanecem lá na seita. Vieram até mim pedir dinheiro para fazer exame porque a seita
não ajuda. Vou dizer o nome, né? Para aqueles que não conhecem, eu fiz parte da seita da Igreja Cristã Maranata. Pessoas que estão lá chegaram para mim: pastor, você pode me ajudar a fazer o exame? Com o maior prazer. Jamais eu vou dizer o nome dessas pessoas. Não foi uma só não, né? Nem uma nem duas, tá? Não vou dizer o nome para não expor ninguém, nem se é homem, se é mulher, nada. Mas fizemos isso, fizemos alguns contatos com algumas pessoas. Foi lá e fez o que tinha que ser feito, porque o Evangelho de Cristo é assim. A gente faz o bem sem olhar quem, né? Enquanto isso, o CNPJ deu as costas. Eu desafio a você precisar do CNPJ, não é das pessoas que estão ali para fazer uma vaquinha, não. É do CNPJ e o CNPJ te ajudar. Desafio. Sim, preciso ser fiel na minha palavra. Houve um grande desastre no meu estado aqui. Não me lembro o ano que a igreja, instituição, ajudou. Porque ia ficar muito feio a igreja bilionária não ajudar. Muito feio. Não é não? Marketing, né? Mais que ajuda. Puro marketing. Tá bom? Meus queridos, somos podcast, terminando aqui mais um episódio. E eu queria mais uma vez, como de sempre, né? Você não é inscrito ainda do nosso canal? Meu irmão, me ajude. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos vídeos. Certo? Comente aqui. Você tem uma experiência de alguém que foi assassinado? Você foi assassinado da sua reputação? Foi? Coloca aqui, meu irmão. Você conhece alguém que o seu pastor chegou e assassinou a reputação dele? Conhece? Coloca aqui. Coloca alguém que não visita mais parentes porque saíram da obra. Você conhece? Coloca aqui. Para que sirva de testemunho para as pessoas que estão observando aqui o nosso canal. Para mostrar para ele que nós não estamos com falácia, estamos dizendo a verdade. Assassinatos de reputação. Arma estratégica das seitas pseudo-cristãs para continuar aprisionando os seus fiéis. Tá bom? Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.